Salmo 119, 137 nos diz o seguinte: Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Mais uma vez. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Pai, nós não estamos em outro lugar a não ser a tua presença. Nós estamos sim fisicamente em um lugar, Pai, que é chamado, Pai, igreja, casa do Senhor. Mas isso só é possível, Pai, porque pessoas estão aqui reunidas. Porque membros do teu corpo estão reunidos, Pai, em torno do teu nome. E por isso nós congregamos e somos chamados à igreja do Senhor, Pai. Nós estamos na tua presença, e a tua presença, Pai, é o melhor lugar que poderíamos estar. Não é um lugar geográfico, mas é um lugar que nós podemos acessar em todo momento. O Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares, mas muitas vezes nós viramos as costas para o Senhor. Nós não queremos, Pai, sair da tua presença. Nós queremos, Pai, ir com a tua presença em todos os lugares, assim como Moisés falou: eu não saio daqui se a tua presença não for comigo. E para nós é um privilégio, sabendo que através de Cristo nós temos acesso novamente ao Senhor. E essa presença, Senhor, é tudo que nós temos de mais precioso. Sim. Por isso, gera em nossa consciência, gera em nossa mente, no nosso entendimento, Pai, a realidade do que realmente é a tua presença, Pai. Do que realmente é estar na tua presença, Senhor. Estar na tua presença gera temor. Estar na tua presença gera cautela, cuidado com as palavras que vamos falar. Estar na tua presença nos leva para um lugar de santificação, de santidade. Sede santos como eu sou santo, o Senhor nos orienta. Estar na tua presença, Pai, é algo que nós podemos chamar de privilégio, porquanto muitos, Pai, muitos ainda não experimentaram da tua presença. Muitos ainda não experimentaram de tudo que o Senhor pode proporcionar pela tua presença. E nós te buscamos pelo que o Senhor é. Nós te buscamos porque queremos estar na tua presença. Engana-se o homem que te busca para ter os benefícios daquilo que o Senhor pode fazer. Porque quando nós buscamos o Senhor pelo que o Senhor pode fazer, nós não experimentamos a tua essência, aquilo que o Senhor é de fato. Nós queremos te buscar e te encontrar por aquilo que o Senhor é, sabendo, Pai, que como consequência vamos ter, Pai, aquilo que o Senhor pode fazer por nós. E o Senhor vai realizar assim como o Senhor tem realizado. Pai, em nome de Jesus, gere no nosso coração o temor, Pai. Porque a tua palavra fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Em nome de Jesus, que caia por terra toda falácia, todo sofisma, toda mentira de Satanás, todo engano. Em nome de Jesus, e que nós possamos ter olhos abertos para enxergar, Pai, o que o Senhor é, o que o Senhor representa, e possamos viver na tua presença, Pai. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz, mais cortante ou mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, capaz de fazer separação de alma e espírito. Ah, Pai, quem é capaz de fazer isso? Somente a tua palavra. Quem é capaz de criar a alma, assim como esse bebê que está no ventre? Não fui eu que fiz, mas foi o Senhor, Pai. O Senhor que me usou para fazer, mas o Senhor quem forma, e o Senhor quem coloca a alma e coloca o sopro, o fôlego de vida. Quem somos nós diante da tua grandeza, Pai? Quem somos nós diante daquilo que o Senhor representa? Quem somos nós diante dos teus planos e projetos? Queremos adivinhar os teus planos. Ah, quão inocentes somos. Mas o Senhor não faz nada sem antes revelar aos teus profetas
E quando o Senhor revela, o Senhor confirma, e o Senhor refala. Assim como essa palavra, Pai. Essa palavra que o Senhor me deu na madrugada. Estava tudo pronto, tudo preparado, mas o Senhor fez questão de mudar, mostrando que o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é soberano, porque o Senhor quer falar conosco da maneira que o Senhor sabe que será eficaz, e não da maneira que eu acho que tem que ser, Pai. Por isso, livra-me das vontades da minha alma. Livra-me daquilo que eu tenho vontade de fazer. E me dá discernimento para fazer a tua vontade, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou, o Senhor confirmou, o Senhor mostrou e o Senhor confirmou novamente. E eu estou tranquilo quanto a isso, porque é a tua palavra pregada, lida, anunciada, e ela é viva, ela é eficaz. Amém. Ela é capaz de transformar a vida do homem. Assim como nós temos visto, Pai, na história e até mesmo na nossa realidade hoje, quantas vidas estão sendo transformadas. Amém. Pelo poder da tua palavra. Nós sabemos que a palavra vem primeiro, Pai. Haja luz e houve luz. Nós sabemos que o Senhor fala e acontece. Nós sabemos que o Senhor decreta e aquilo não tem como voltar atrás. Por isso, Pai, tudo que o Senhor já ligou no céu, nós queremos ligar na terra, Pai. Tudo que o Senhor já fez no céu, nós queremos fazer um download para que possamos viver as realidades do céu nessa terra. Assim como nós cantamos, deixa o céu descer, Pai. Mas tudo isso nós queremos fazer na tua presença. Amém. Porque a tua presença é o melhor lugar para se estar. É verdade. Obrigado, Jesus, pela tua presença aqui. Amém. Que o Senhor me use nessa manhã como instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor fale o que o Senhor quiser falar. Que o Senhor fale da maneira que o Senhor quiser falar. Que o Senhor, ó Deus, traga clareza, entendimento, abra a nossa visão, nos dê sabedoria, nos dê graça. Que consigamos, Pai, absorver, ó Deus, a nossa porção da palavra hoje. E que nessa manhã sejamos edificados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Eu quero iniciar essa palavra falando que o mundo espiritual é 100% lei. O mundo espiritual é 100% lei. Não tem nada no mundo espiritual que não seja legislativo. Todo mundo espiritual é regido por leis. Assim como na terra nós temos as leis, mas porque a justiça terrena não funciona, as leis não têm eficácia. Mas no céu não é dessa forma que acontece. As leis regidas no mundo espiritual, elas acontecem, elas são eficazes porquanto há justiça. E a palavra de Deus fala que Ele é justo, o Senhor é justo, e retos são os juízos dele. Então a diferença é que aqui na terra não existe justiça, mas no céu existe justiça. E o que é a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? Nós muitas vezes falamos, Deus vai fazer justiça, mas nós muitas vezes não refletimos naquilo que estamos falando. Do hebraico tzedek, que também quer dizer caridade, a justiça é retidão, a justiça é ser imparcial. E o nosso Deus é justo. O nosso Deus é justo, Ele não é parcial, Ele é imparcial. A justiça dele vem sobre ímpios e justos. A justiça dele vem sobre filhos e sobre aqueles que ainda não se entregaram a Cristo. A justiça dele é perfeita, o Senhor é justo e é reto, o Senhor é imparcial. Portanto, para nós entendermos, é um exemplo que a gente sempre dá sobre a justiça, é que se você tivesse uma empresa, ou se você tem uma empresa,
e você contrata o seu filho e mais um funcionário, e o seu filho rouba a sua empresa, e o outro funcionário também rouba a sua empresa, com certeza você não vai empregar a mesma pena para os dois. Provavelmente o empregado vai ser mandado embora, mas o seu filho vai receber uma correção e pode ser que ele continue nessa empresa com você. Essa é a nossa justiça. Essa é a nossa justiça. A nossa justiça é comparada a trapos de imundícia. Isaías 64:6 nos diz que a nossa justiça é comparada a trapos de imundícia. E os trapos de imundícia eram as faixas que eram colocadas nos leprosos. E depois de um tempo, essas faixas retiradas, elas estavam apodrecidas, cheiravam mal. E as nossas justiças, ou a nossa justiça, é comparada a esses trapos de imundícia. Nós não somos justos. Não há um justo sequer. Mas Deus é justiça. Reto é o Senhor, e retos são os teus juízos, os seus juízos. Então Deus julga a todos de forma igual. Deus julga a todos de forma igual. Não há diferença para Deus. Assim como o sol aquece justos e ímpios, judeus e gentios, assim também a justiça do Senhor. Por isso que nós ouvimos falar sobre o sol da justiça, porque está sobre todas as pessoas. Em Miqueias capítulo 6, dos versos 11 ao 16, nos diz assim: seria eu limpo com balanças falsas e com uma bolsa de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás os teus bens, mas não livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás, pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite, e pisarás o mosto, mas não beberás vinho. Porque se observam os estatutos de Omri e toda a obra da casa de Acabe, e andais nos conselhos deles, para que eu te faça uma desolação, e dos seus habitantes um assobio, assim trareis sobre vós o opróbrio do meu povo. Aqui Deus está julgando o seu próprio povo, por causa dos maus feitos do povo, por causa da atitude e do posicionamento do povo. O Senhor está julgando o povo de Israel. Inclusive, se nós lermos o livro de Miqueias, nós vamos entender, ou ter a percepção que parece que Miqueias está no ano de 2023. E isso eu estou falando de uma palavra que eu assisti do reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele prega sobre Miqueias e ele fala exatamente isso. Parece que Miqueias está nas ruas de São Paulo ou nas ruas de Nova York no ano de 2023. A impressão que eu tenho é que Miqueias está na Argentina ou no Peru no ano de 2023. Porque todas as iniquidades que aconteciam naquela época, quando Miqueias estava profetizando, são as mesmas coisas que acontecem hoje. Corrupção política, corrupção social, corrupção na igreja, corrupção nas casas, nas famílias. O povo estava corrompido, mas Deus julga o povo, porque Deus é justo, e retos são os seus juízos. Não é porque é povo dele que ele vai deixar passar despercebido. Ele vai julgar, assim como ele fez nos dias de Miqueias. Em Deuteronômio, capítulo 1, a partir do verso 42 até o 45,
nos diz assim: e disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes. Antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos como fazer as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Hormá. Tornando, pois, vós, e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Por causa da desobediência, o Senhor não ouviu a oração daquele povo. O Senhor não ouviu a oração daquele povo. Havia aqui uma legalidade. Uma legalidade. E qual era a legalidade? A desobediência. O Senhor falou: dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes. Eles não obedeceram, e por isso o Senhor não ouviu a oração que eles fizeram. Havia aqui uma legalidade, e a legalidade que foi dada foi a desobediência. Mas em 2 Reis, capítulo 20, do 1 ao 6, nos diz o seguinte: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. A oração de Ezequias foi atendida. Por quê? Porque não tinha legalidade, porquanto ele tinha autoridade para chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não fiz nada. Senhor, eu fui fiel ao Senhor, eu obedeci a tua palavra, obedeci a sua voz, fiz tudo que o Senhor me pediu. Me acrescenta os dias. E o Senhor não viu portas abertas, o Senhor não viu brechas, o Senhor não viu legalidade. O Senhor olhou para o coração de Ezequias e viu sinceridade, assim como quando ele olhava para Davi, todas as vezes que Davi pecava, todas as vezes que Davi errava, Davi se voltava ao Senhor e falava: Senhor, pequei contra ti, não retires de mim o teu Espírito Santo, mas dá-me a alegria da tua salvação e renova em mim um espírito reto. A sinceridade de Davi fazia com que o Senhor olhasse, não visse legalidade mais, porque, embora nós sejamos pecadores, o arrependimento em conhecer e saber e ter a consciência da santidade de Deus, esse arrependimento gera o perdão, e o perdão fecha a porta da legalidade. E quando o Senhor olha e não vê portas abertas, Ele ouve as orações e responde com grandes coisas. Quando não tem legalidade, nós temos autoridade. Todo pecado é legalidade, mas nem toda legalidade é pecado. Olha que interessante. Toda legalidade todo pecado é legalidade. Todo pecado é uma porta aberta. Todo pecado é uma autorização que nós damos para o diabo tocar nas nossas vidas. Mas nem toda
legalidade é pecado. Como assim? Por exemplo, um filme que nós assistimos e que não condiz com aquilo que o Senhor quer que nós vejamos ou vivamos. Muitas vezes um filme ataca e atinge a nossa alma, e então, por causa daquilo, nós abrimos a legalidade. É pecado assistir filme? É óbvio que não. Aliás, depende do filme que nós estamos assistindo. Mas muitos filmes que nós julgamos não ter nada a ver, são legalidades que nós damos no mundo do espírito. Novela tem muita legalidade. Muita legalidade. Até porque novelas, principalmente de algumas emissoras, elas são consagradas, elas são feitos trabalhos, atores que entregam suas vidas a Satanás. E as novelas entram, os demônios entram na nossa casa através daquilo que nós estamos assistindo. Muitas vezes uma série que nós assistimos também dá legalidade. Eu pedi tanto perdão para Deus porque eu assisti aquela série Casa de Papel. E eu me senti o mais terrível dos pecadores. Porque eu não conseguia parar de assistir. E quando eu acabei, eu vi que eu não tinha nem lido a palavra um pouquinho. Fiquei vidrado naquela série. Mas eu chorei amargamente. O arrependimento de ter passado tanto tempo na frente daquilo. O arrependimento é como Pedro quando negou Jesus. A palavra de Deus nos diz que ele chorou amargamente. O arrependimento gera dor. O arrependimento gera inconformidade. Nós não nos conformamos com aquilo que nós fizemos. E por isso eu me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Porque aquilo me gerou dor. E quantas são as vezes que nós pedimos perdão superficialmente, frigidamente, e achamos que ao Senhor nós enganamos. Nós não podemos entrar nessa situação, porque o arrependimento sincero, ele testifica, e o arrependimento sincero, ele nos leva a um lugar de liberação de perdão, fechamento de brechas, fechamento de legalidade. Um outro tipo de legalidade, que muitas vezes não é pecado, são objetos que nós levamos para dentro da nossa casa. Muitas vezes objetos consagrados, muitas vezes objetos que foram trabalhados, muitas vezes objetos que têm um significado espiritual, levamos para dentro da nossa casa e abrimos uma legalidade. Começamos a sofrer dentro de casa por não ter o conhecimento do que nós estamos fazendo. E não sabemos o que está acontecendo. E aí vem o Senhor e Ele revela, e Ele traz à luz. Mas até isso acontecer, pode ser que nós tenhamos sofrido um pouco. Por isso, todo presente que você ganha, tenha o cuidado de consagrar ao Senhor. Todo presente que você ganha, tenha o cuidado de orar. As meninas ganham presentes. Mas é de uma pessoa da igreja, não tem problema. Porque antes de ser da pessoa da igreja, veio de outro lugar. Então você vai orar. Então as meninas ganham roupas, ganham brinquedos, e nós oramos antes delas usarem. Senhor, que traga muita alegria para o coração delas. Que elas se alegrem realmente usando essa roupa, brincando com esse brinquedo. Quantas são as crianças que começam a brincar e ficam irritadas ao extremo? E a gente não consegue entender o que é. Então você começa a orar e o Senhor traz à luz que tem algo errado com aquele brinquedo. Porque é só aquele brinquedo que irrita a criança. Uma outra legalidade, jogos de videogame.
Quantos são os jogos de videogame que são jogos que remetem à feitiçaria, remetem a coisas ilícitas? E muitas vezes nós jogamos, graças a Deus que eu só jogava futebol no videogame, né, gente? Mas existem jogos que são pura feitiçaria. E nós estamos jogando porque é legal, porque é bom, e nós não estamos entendendo que aquilo é uma legalidade que está trazendo algo ruim para dentro da minha casa. E quando eu falo para dentro da minha casa, eu estou falando primeiro para o meu coração. Porque tudo começa em nós. E tudo começa dentro da nossa casa. Então atinge o nosso coração, a brecha é aberta e nós deixamos com que aquilo continue entrando. Assim como jogos de videogame, jogos de celular também. Mães e pais que aqui estão, fiscalize seu filho. Nós temos um cuidado enorme com celular. Porque muitas vezes nós sabemos que os filhos estão assistindo ou jogando, mas não sabemos o que entre uma propaganda e outra está acontecendo. Então, a legalidade é algo que nós não podemos dar. Porque o inimigo das nossas almas, a palavra de Deus fala que o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E enquanto não tem legalidade, os anjos do Senhor estão ali, firmes e apostos, com espada desembainhada, guerreando por nós. Mas quando nós damos uma legalidade, o que acontece? O diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, requer legalmente o direito de tocar a nossa vida. Senhor, porque o diabo não faz nada sem a permissão de Deus. Entenda isso. O diabo não faz nada sem a permissão de Deus. Mas como o mundo espiritual é 100% regido por leis, se acontece uma legalidade, o diabo ganha o direito de tocar. Então ele vai requerer aquilo como direito. E Deus não pode negar porque ele é justo, porque ele é reto. E por causa da sua justiça e da sua retidão, ele fala, a brecha foi aberta, a legalidade está dada, então eu não tenho o que fazer. Enquanto não tiver arrependimento, enquanto não tiver perdão, a brecha não é fechada. O Senhor não pode tocar a mão, porque Ele é justo. E o que foi decretado como lei no mundo do Espírito é o que acontece de fato. Então o diabo começa a requerer os seus direitos. E ele começa a tocar a vida daquele que abriu brecha. A vida daquele que deu legalidade. Nós precisamos, queridos, entender as jurisdições. As jurisdições são lugares, e esses lugares são regidos por leis. E nós vamos conseguir entender isso. Existe, por exemplo, principalmente aqui no nosso meio, na nossa vida e na nossa vida com Deus, a jurisdição relacional. E tudo isso que eu vou falar, aprendi com o pastor Juscelio. A jurisdição relacional, ela é algo que eu preciso entender quando eu me relaciono. Eu preciso entender a jurisdição que eu estou quando eu estou me relacionando. E eu vou a alguns exemplos. Quando Jesus estava na festa em Caná da Galileia, prestes a realizar o primeiro milagre do seu ministério, transformar água em vinho, Maria chega até Jesus e diz: Jesus, está acabando o vinho. E Jesus responde o quê? O que eu tenho contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Por quê? Porque se nós lermos os versículos que seguem, tinha um processo a acontecer até chegar o momento da realização do milagre. E Maria estava apressando as coisas. E Jesus fala: o que tenho contigo, mulher? Muitos falam: nossa, como Jesus foi sem educação. Alguns falam que tem umas versões que ele fala: o que tenho contigo, mulher querida. Mas isso não vem ao caso.
O que vem ao caso é que Jesus estava mostrando para ela: existe uma jurisdição relacional aqui, você precisa compreender, você precisa respeitar. Você é minha mãe, não vai deixar de ser minha mãe, mas aqui eu estou dentro do processo de começar a viver o meu ministério, e no meu ministério eu sou o mestre, e você precisa aprender comigo. Por isso, Maria, agora você não é minha mãe, agora você é uma espectadora do milagre que eu vou fazer, e o nome do meu Pai será glorificado. Nós precisamos entender as jurisdições em que estamos. Moisés e Miriam, olha o que diz a palavra de Deus em Números 12:8. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Miriam era a irmã mais velha de Moisés, e por ser irmã mais velha de Moisés, quando Moisés se casa, Miriam e Arão começam a falar mal de Moisés e da esposa de Moisés. E o Senhor chama Miriam e Arão, e ele fala essas coisas. Eu falo claramente com Moisés. Agora você não teve temor de falar contra ele, contra Moisés. É como se o Senhor estivesse dizendo: Miriam, você é a irmã mais velha de Moisés, você cuidou de Moisés, você acompanhou Moisés no processo dele, muito bem, mas eu chamei Moisés para uma obra grande, uma obra de libertação, e agora você precisa entender que Moisés é meu profeta, e você precisa se submeter àquilo que ele é, àquilo que eu estabeleci para que ele seja no reino do Espírito. Ele continua sendo seu irmão, mas a jurisdição que você está agora é uma jurisdição de entender as hierarquias no mundo espiritual. Moisés, ele está acima de você e você precisa respeitar. Assim também a nossa vida quanto corpo, alma e espírito. Nós precisamos entender as leis que regem o corpo, as leis que regem a alma e as leis que regem o espírito. Porque existem leis para cada coisa. E nós precisamos entender as jurisdições do corpo. Não adianta eu comer comida sólida achando que eu estou alimentando o meu espírito, porque o meu corpo vai se alimentar de água, o meu corpo vai se alimentar de comida. Mas a jurisdição da alma é diferente. A alma se alimenta de elogios, de abraços, de coisas emocionais que vão nutrir a minha alma. E o meu espírito se alimenta da palavra. São jurisdições diferentes. A jurisdição do casamento, não adianta eu querer entrar num casamento e querer viver a minha vida de solteiro. A jurisdição mudou. Eu sou solteiro hoje, mas quando eu me caso, eu passo da jurisdição de solteiro para a jurisdição de casado. E aqui as leis são diferentes. Eu preciso mudar a minha cabeça. Entender que eu mudei a jurisdição, eu mudei o lugar, eu mudei a forma, eu mudei as leis. Ou as leis mudaram. Todas as vezes que nós queremos viver um lugar, uma jurisdição com as leis que regem outra, nós vamos nos dar mal. Nós vamos nos dar mal. Então, se eu não entender, ou se a minha esposa não entender que em casa ela é minha esposa, mas aqui na igreja ela é minha auxiliar, nós vamos ter problema. Porque ela vai começar, no meio de uma oração, a começar a brigar comigo porque eu não lavei a louça. E quando eu sair daqui, eu estou no carro indo para casa e falo: amor, vamos jantar, né? O que nós vamos fazer para jantar, para comer e tal? Não, porque aquela oração que você... Não, calma, você é minha esposa. Vamos conversar. Ela não deixa de ser minha esposa. Mas se ela não entender a jurisdição que ela está inserida, ela vai trocar os pés pelas mãos. O Itamar é meu sogro. A palavra fala em tudo, dá graça. O Itamar é meu sogro.
Então, como sogro, eu respeito Itamar. Eu ouço os conselhos que ele me dá. Eu ando com ele. Eu admiro as atitudes dele. Ele é meu sogro. Mas ele entendeu que eu sou o pastor dele. E não são os seus cabelos grisalhos que vão mudar essa realidade no reino do Espírito. Porque eu não pedi para que isso acontecesse. O Senhor estabeleceu no reino do Espírito. Então ele sabe que as atitudes e as decisões que ele toma aqui dentro passam por uma autorização daquele que é o seu pastor. Porque eu sou melhor que ele de forma nenhuma, mas o Senhor escolheu que eu estivesse com uma patente acima. Assim como G, a Quinha, são pastores, estão aqui conosco, mas tudo passa por um filtro, uma conversa, um alinhamento, decisão em conjunto. E se eu dou uma palavra e eu tomo uma decisão, a responsabilidade não é do Itamar, não é do G, não é da Quinha, não é da Gesa, não é de ninguém. A responsabilidade recai sobre mim, sobre a minha vida. Por quê? Porque o Senhor estabeleceu dessa forma. Esse ministério não surgiu de uma vontade que eu tinha de ser pastor de uma igreja, queridos. Esse ministério foi gerado, assim como o bebê que está na barriga, no ventre dela. Esse ministério foi gerado. E ele nasceu como nasce um bebê, né, Carol? Carol que é uma realidade tão próxima dela. Porque não sabe, a Carol é doula, faz parto, enfim, essas coisas. Só para corajosos. E por que foi gerado? No reino do Espírito, o Senhor precisa estabelecer algumas peças que vão fazer com que isso funcione. Porque senão, as coisas não vão funcionar. Então, o reino do Espírito, e aí nós vamos para as trevas. As trevas são organizadas por hierarquias. Satanás e seus demônios, e dentro dos demônios existem as hierarquias do mais forte e do mais fraco. E por que no reino do Espírito isso não seria verdade? Assim também a jurisdição em relação a Deus. Ora chamamos Deus de Pai, ora chamamos Deus de Mestre, mas tem hora que nós clamamos ao Senhor dos Exércitos. Isso vai depender da jurisdição que nós estamos. E por último eu trouxe o exemplo da depressão. A depressão atingiu a alma da pessoa. Talvez por algum motivo de perda, a perda de um ente querido, atingiu a alma. E essa alma está depressiva. Mas existe a depressão que não atingiu a alma, mas atingiu o espírito, por causa de algum tipo de abertura, por causa de algum tipo de legalidade que foi dada. E então, essa depressão que está no espírito, ela muitas vezes toca a alma, e ela continua a avançar e toca o corpo. Aí eu tomo remédio para sarar o corpo. Aí eu preciso de um abraço para curar a alma. E aí eu falo para a pessoa depressiva, agora você jejua e ora para curar o espírito, para mandar embora essa depressão. Não! É um erro. Porque se eu falar para a pessoa que está depressiva no espírito, jejuar e orar, eu estou falando para ela desafiar um lugar que já está falido na vida dela. Esse é o momento que eu vou interceder, que eu vou orar, que eu vou abraçar, que eu vou me colocar à frente. Nós precisamos entender as jurisdições. Nós estudamos sobre intercessão essa semana, né, dona Dó? Em Isaías 53, fala que o Senhor Jesus, 53 verso 12, Ele intercedeu pelos transgressores.
O que é intercessão? A intercessão é eu me colocar à frente, como Jesus fez. A intercessão é me colocar diante de Deus em prol de pessoas, de lugares e de coisas. A intercessão é eu me colocar no lugar de alguém. Jesus, quando ele abriu os braços e foi pregado na cruz, a ira de Deus, conforme fala lá em Efésios, estava sobre, a mira da ira de Deus estava sobre o homem, sobre a humanidade, mas Jesus se coloca na mira e fala: eu intercedo pelos transgressores. É como se ele falasse: Senhor, se o Senhor vai matar eles, mata eu primeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu. Em Romanos capítulo 10, no verso 4, nos diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando nós lemos porque o fim da lei é Cristo, muitas vezes nós falamos: Cristo veio, acabou a época da lei, acabou a era da lei, não tem mais lei, é tudo legal, é a liberdade que Cristo me libertou, eu vou fazer o que eu quero. Não, o fim da lei é Cristo, quer dizer que a finalidade da lei é Cristo. Todas as coisas que foram decretadas no reino de Espírito apontam para Cristo. Para quê? Para que haja justiça sobre a nossa vida, para que a justiça de Deus, que é perfeita, venha sobre nós. Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A justiça de Deus anda de mãos dadas com a verdade. A justiça de Deus anda de mãos dadas com a verdade. Não a minha verdade, mas a verdade de Deus. Não as minhas questões, mas a verdade de Deus. Não existe verdade relativa, existe a verdade absoluta. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Efésios 6,14 diz o quê? Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Quando Paulo olha o soldado romano e ele começa a fazer a comparação da armadura do soldado com a armadura espiritual que nós devemos portar, ele olha para o cinto e fala: essa é a verdade. Por quê? Porque a verdade bem ajustada aqui, ou seja, o cinto do soldado romano bem ajustado, segurava a couraça. Então a verdade de Deus bem ajustada na nossa vida faz com que a justiça do Senhor venha sobre nós. Não troque os pés pelas mãos, descanse no Senhor, porque se você anda em verdade, a justiça virá. Eu conversava com uma pessoa essa semana e ele falava desesperado, nervoso: ora por mim, pelo amor de Deus, porque estão sendo injustos comigo. Eu falei: fica em paz, querido, porque se a verdade está em você, a justiça do Senhor já foi startada no céu, e logo você vai receber uma boa notícia, porque se você está tranquilo quanto ao que você tem feito, a verdade do Senhor nunca vai ser passada para trás, porque, como eu sempre falo, um dia a mentira olhou e falou: a verdade está indo para a cruz, a verdade está sendo vencida, a verdade vai ser derrotada. Mas quando a mentira olha para a verdade e a verdade fala: está consumado, então aí ele grita um brado de vitória: nós vencemos, o inferno venceu, a verdade foi vencida, a mentira venceu. Mas ele não contava que ao terceiro dia essa verdade iria ressuscitar dos mortos, descer até o inferno, arrancar as chaves do inferno das mãos do diabo, Satanás, e subir e ascender aos céus. Hoje ele senta à direita de Deus, está sentado à direita de Deus e advoga por nós. Amém. Por isso que Deus é justo, e por isso que a justiça dele vem sobre a nossa vida, porque nós temos um advogado junto ao Pai. Amém. Descansa o coração, descansa o coração. Jesus é a verdade e nos convida a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Jesus é a verdade e nos convida a aprender dele, que é manso e humilde de coração.
A mansidão do grego praotes é uma disposição tranquila, uma gentileza, um equilíbrio. É algo que controla as emoções. O que é a mansidão? Quando a mansidão fala que é gentileza, a gentileza pensa mais no outro do que em si próprio. E muitas vezes nós estamos colocando a culpa no outro quando nós deveríamos olhar para nós mesmos e aprender de Cristo, que é manso e humilde de coração. Agora, a humildade vem de humus, que quer dizer terra. É nós estarmos realmente com os pés no chão, sabendo quem nós somos, sabendo onde nós pisamos e o que fazemos, não ferindo a vida do outro, mas ferindo o nosso orgulho e deixando com que isso se nos esvazie e vá embora, para que nós possamos ser a cada dia mais parecidos com Cristo. Escuta o que eu vou falar para você. O diabo nunca vai pedir para você ser humilde. O diabo nunca vai pedir para você ser humilde. Se alguém pediu para você ser humilde, esse alguém se chama Jesus Cristo. Amém. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós, há alguns domingos, falamos sobre autoridade espiritual. Quantos lembram? Amém. E para que nós precisamos de autoridade espiritual? Porque nós somos servos de Deus. Isso é outra coisa. Quando Jesus fala, agora não são mais servos, mas são meus amigos, ele não estava falando, vocês deixam de ser servos e passam a ser meus amigos. Não, ele só estava mudando a jurisdição. Ele só estava inserindo uma nova jurisdição. Vocês até agora foram servos, mas a partir de agora vocês, além de servos, passam a ser meus amigos. Então vai ter tempo de ser servo e vai ter tempo de ser amigo. Eu não chego na minha casa e falo, muda a chavinha agora, porque nós estamos no modo marido e mulher. Não, nós somos os mesmos, mas as jurisdições mudam. E quando nós estávamos falando de autoridade, o Senhor trouxe à luz algo muito importante. Nós precisamos de autoridade para que a palavra seja pregada e penetre os corações. Para que demônios sejam subjugados, até porque quando ele fala, eu colocarei o inimigo, o diabo, como estrado dos meus pés, ele conta comigo e com você. Porque os pés, a cabeça do corpo é Cristo, e os pés estão no corpo, e o corpo somos eu e você. Quem vai subjugar o inimigo? Somos nós, a igreja. Por isso nós precisamos de autoridade espiritual. Mas como que eu faço para ter autoridade espiritual? Quando perguntaram para Jesus, os discípulos perguntam para Jesus, quem é o maior no reino? Jesus responde, vem aqui, criancinha, ó, tá vendo essa criancinha? Vocês precisam aprender como é essa criancinha, e sejam humildes como essa criancinha. Mas a ênfase de Jesus não estava na humildade, porque criança de fato não é humilde. Criança faz birra, criança tem orgulho, mas ele estava mostrando que a criança de todos os seres humanos é a que tem mais facilidade de superar traumas de relacionamento. É verdade ou não é? A criança briga, depois aí os pais vão para separar. Depois de 2 minutos as crianças estão brincando, dando risada, e os pais estão brigados. Então aprendamos com as crianças que não são humildes, mas elas têm capacidade de superar os traumas de relacionamento. E quando nós aprendemos a superar os traumas de relacionamento, nós ganhamos doses de humildade que vão nos trazer um pouco mais de autoridade. E quanto mais humildade, mais autoridade. Eu estou no trânsito, alguém para na minha frente, breca bruscamente, e eu tenho aqui para xingar. Eu não tenho problema com trânsito, mas tem muita gente que tem, né? E não pode virar sem dar seta que a pessoa quer ir atrás para xingar. Não, calma. É nesse momento que nós vamos escolher ter razão, correr atrás, querer brigar e justificar e querer responder e falar, ou então engolir, respirar, superar
aquela situação e permitir que o Senhor coloque doses de humildade em nós, para que assim nós possamos crescer na autoridade. Os casais que aqui estão, sabe quando a esposa te irrita, o homem que aqui está? É uma escolha que nós fazemos. Ou eu entendo o momento da mulher, porque a mulher tem momentos. O pastor Juscelio fala que o homem é o sol. O sol brilha, ele não muda, ele está sempre daquele jeito. E a mulher é a lua. A lua tem fases. A lua tem fases. Então, nós precisamos entender as fases da mulher. E aí, quando vem a ofensa, o que nós vamos fazer com ela? Nós vamos escolher ser felizes e não ter razão. Nós vamos escolher passar por cima, resolver a situação, sentar, conversar, trocar ideia, fazer um carinho, abraçar. Por quê? Porque o Senhor quer que nós superemos as ofensas, os traumas de relacionamento, para que assim sejamos a cada dia mais humildes e cresçamos em autoridade. Tiago capítulo 1, versículo 20 diz: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mansidão e humildade não tem nada a ver com ira. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E nós queremos que o Senhor faça justiça. Ele vai fazer justiça porque Ele é justo. Mas não é do jeito que a gente quer. Nós precisamos entender as jurisdições no reino do Espírito. Precisamos entender as leis que regem o reino espiritual. E nos colocarmos dentro daquilo que o Senhor já desenhou. Dentro daquilo que o Senhor já planejou. Não existe nada novo debaixo do sol. E não existe nada que nós possamos acrescentar. Tem algumas ideias aí que estão querendo mudar a Bíblia. Inclusive parece que já tem versões com acréscimos. Queridos, as realidades são as realidades. Muito mais as realidades espirituais são as realidades espirituais. Existe um princípio no reino do Espírito: semear e colher. Tudo aquilo que você semear, aquilo também você vai colher. E às vezes nós estamos achando que Deus está sendo injusto, ou alguma coisa está sendo injusta conosco, mas isso é o que? É colheita de uma semeadura que foi feita. Entendamos os tempos, entendamos o agir de Deus, entendamos as leis que regem o reino do Espírito, entendamos as hierarquias no mundo espiritual. Entendamos tudo isso. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E a ira do homem muitas vezes vai nos levar a lugares que o Senhor não deseja que nós estejamos. Lugares que são perigosos para a nossa vida espiritual. Porque se a nossa vida aqui na terra não for levada com seriedade no reino do Espírito, ou que a gente não entende, se a gente não entender que nossa vida ela é espiritual, nós vamos ter problemas. E se a nossa vida é espiritual, nós temos que entrar nas leis que regem o mundo espiritual. E a ira do homem muitas vezes vai fazer eu me voltar contra você. E não tem como um corpo que está indo para o mesmo caminho, para o mesmo alvo, para a mesma direção, um achar que é assim e o outro achar que é assado. Nós precisamos estar na mesma direção. Por que o Senhor estabelece liderança? Porque Ele vai falar e a visão vai ser dada. Porque se nós não tivermos liderança, cada um vai dar uma opinião e ainda vai falar que Deus falou. O Espírito de Deus não é um espírito de confusão. Então se Ele falar algo, Ele vai confirmar e vai testificar. Não sejamos enganados. A ira do homem não opera a justiça de Deus. E aí quando eu não concordo com você, eu vou começar a entrar nesse lugar de ira. E essa ira não opera a justiça de Deus. Não opera a justiça de Deus.
Nós não podemos achar que o mundo espiritual é regido ou é levado de qualquer forma, de qualquer jeito. Efésios 4:11 fala o quê? Ele colocou uns como apóstolos, que é o dedão, outros como profetas, que é o dedo que aponta, que é a linha, outros como evangelistas, que é o maior, que é aquele que realmente ganha as almas, outros como pastores, que é o dedo da aliança, que faz uma aliança, e outros como mestres, que é aquele que tira o tampão do ouvido. Isso é para alguns? Não, isso é para todos, é para o corpo, é para a igreja. Mas nós precisamos entender as hierarquias no reino do Espírito. Não tem como ser levado de qualquer jeito. Não tem como eu achar que é do meu jeito. E eu digo mais, se você quiser fazer alguma coisa do seu jeito, de forma forçada, planejada, arquitetada e manipulada, infelizmente você vai se dar mal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. E se coloque nesse lugar de submissão àquilo que o Senhor já estabeleceu. Porque a insubmissão nos leva à rebeldia. E a rebeldia é considerado pecado de feitiçaria. Qual é a diferença daquele que está fazendo um trabalho de macumba? Nenhuma. Não existe diferença. A rebeldia é considerado pecado de feitiçaria. E o que nos leva à rebeldia? Insubmissão e ira. Não caia nesse erro. O preço pode ser muito alto. Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus não cometeu pecados. Jesus não transgrediu absolutamente nada. E ele foi levado como uma ovelha ao matadouro e não abriu a sua boca. Quem anda sobre verdades não precisa ficar se defendendo. Quem anda sobre verdades não precisa ficar se justificando. Quem anda sobre verdades não precisa abrir a boca para falar nada. Sabe por quê? Porque o justo não se justifica. O justo não se justifica. Tito, capítulo 1, dos versos 15 ao 16, foi uma palavra que eu recebi da Regina. A Regina me mandou essa palavra durante a semana e eu falei, uau, Senhor, que coisa linda, mas perigosa. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Não se engane, o diabo é o maior imitador de Deus. Não se engane, o diabo é o maior imitador de Deus. Sabe como você conhece o alvo de Deus? Jesus está falando com seus discípulos e fala sobre os homens de Deus. Ele fala, pelo fruto vocês vão conhecê-los. Pelos frutos vocês vão conhecê-los. Nós precisamos olhar para os frutos. Nós precisamos olhar para aquilo que está sendo gerado. Precisamos olhar para os posicionamentos, para as atitudes, para as palavras, para a família, para a casa. Quando um pastor vem conversar comigo, eu não conheço, e começa a falar. A primeira coisa que eu falo, que eu pergunto, e sua família? Sua casa, sua esposa, como que está? Seus filhos? A esposa chega, bem, fica quieta, não pedi sua opinião. Pelos frutos nós conhecemos. Então, não se engane. Isaías 56, 1. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça,
porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça vai se manifestar. Amém. Por isso, querido, querida, descansa o seu coração. Ande sobre a verdade que é Cristo. E a justiça do Senhor virá. Não há nada que ficará em oculto. Todas as coisas virão à tona. E nós saberemos que só o Senhor é Deus. Fecha os teus olhos. Amém. O Senhor nos ensinou nessa manhã como nós devemos nos comportar para não cair no erro. No erro de se voltar contra aquilo que o Senhor já estabeleceu no reino do Espírito. Porque quando caímos nesse erro, nós caímos num lugar perigoso, num lugar de morte espiritual. Que o Senhor nos livre, Pai Celestial. Eu me dirijo ao Senhor e que o Senhor nos livre, Pai, de causar divisões no meio do corpo. Que o Senhor nos livre, Pai, de causar algo que venha impactar a obra do Senhor nessa terra, o reino do Espírito, o reino do Senhor. Que o Senhor nos livre, Pai, de fazer e ter atitudes que vão ferir, Pai, aquilo que o Senhor já estabeleceu. Não é na força do nosso braço, Pai, mas é no descanso das nossas almas, que sabemos que o Senhor cuida de nós enquanto dormimos. É verdade. Salmo 127 fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eu não quero trabalhar em vão, mas eu quero descansar no Senhor, sabendo que o Senhor está edificando a casa e tudo já está pronto, mas nós precisamos nos apropriarmos daquilo que o Senhor já fez no reino do Espírito e entender que o teu reino é um reino organizado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá e a liberdade que o Senhor nos dá de pregar a palavra. Amém. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nos chamou, nos comissionou. Eu quero te agradecer porque o Senhor, pelo teu Espírito Santo, me levou a dizer um sim para o Senhor. No momento em que eu estava, Pai, e o Senhor sabe. No momento em que eu estava, meu Pai, passando um processo com o Senhor me chamou. E eu sou grato ao Senhor, Pai, porque essa obra é tua e não é minha. Essa obra é tua, Pai. É consagrado ao Senhor, ó Deus. Não há nada que eu faça que seja bom, mas há tudo que o Senhor me manda fazer que é excelente. A execução pode não sair da forma que o Senhor esperava, mas o Senhor sabe qual é o meu melhor. Mas fazer, Pai, aquilo que o Senhor manda, nós nunca vamos dizer não. Por isso, Pai, eu te agradeço. Te agradeço por cada um que aqui está, por cada família aqui representada. Te agradeço por cada coração que recebeu essa palavra. Que nós possamos entender a santidade do Senhor, Pai. Que nós possamos entender a santidade do Senhor, Pai. E que não venhamos a ferir a tua santidade. Que o temor do Senhor seja gerado nos nossos corações e que nós possamos, Pai, viver a cada dia mais entendidos da tua santidade. Porque é a santidade do Senhor que gera arrependimento. Sim, Jesus. É a santidade do Senhor, ou a consciência que nós temos da santidade do Senhor, que vai fazer com que o pecado que eu cometi hoje, eu não venha cometer amanhã novamente. Que vai fazer com que depois que eu peço perdão, eu não volte a cometer o mesmo pecado. Porque o arrependimento foi genuíno. É a tua santidade quem gera tudo isso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor continue a trabalhar nos nossos corações. Continue a falar conosco. Continue a gerar em nós o temor, Pai. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E que esse entendimento, Pai, do mundo espiritual, das leis que regem o reino do Espírito e das jurisdições em que estamos inseridos, possa ser uma verdade praticada na nossa vida. Porque se eu abrir a caixinha de rede elétrica e colocar a minha mão, eu estou
ferindo uma jurisdição, uma lei que rege aquela energia, e eu vou tomar choque. Nos livre, Senhor, dos choques no reino do Espírito. Nos livre, Senhor, das colisões espirituais. Nos livre, Senhor, dos embaraços. Que todo engano caia por terra, em nome de Jesus. Que todo engano caia por terra, em nome de Jesus. Porque muitas vezes a visão que se tem é que está fazendo a vontade de Deus, mas se está vivendo engano, e nós não aceitamos isso. Nós nos colocamos no lugar daqueles que querem, Pai, ter sensibilidade para ouvir a Tua voz. E temor para falar em Teu nome. Temor para falar em Teu nome. Eu oro, Senhor, por corações quebrantados e contritos. Abençoe. Eu oro, Senhor, por uma igreja que se levanta em intercessão. Amém. Eu oro por uma igreja que se levanta em oração. Amém. Porque quando nós gastamos tempo em oração, nós não temos tempo para outras coisas. Sim, Jesus. Quando nós gastamos tempo em oração, nós não temos tempo para pensar na vida do outro. No mau sentido, mas pensamos no bom. Porque Jó foi curado quando orava pelos seus amigos. Mesmo os amigos o ofendendo, ele se levantou como intercessor. Orou pelos amigos e foi curado. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter o Teu coração. O Teu coração. Dá-nos um coração igual ao Teu. Amém. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Ensina-nos a amar o nosso irmão, a olhar com os Teus olhos e perdoar com o Teu perdão. Amém. Assim como diz aquela canção, Pai. Enche-nos com o Teu Espírito. Endireita os nossos caminhos. Dá-nos um novo coração nessa manhã. Amém, Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. O nosso pedido, a nossa súplica. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém.